recebi um pedido de ajuda, de uma prece, de um consolo, de uma amiga cuja filha já teve 2 abortos espontâneos e está grávida do 3º. E ela está numa gestação complicada, difícil, com risco de perder o bebê mais uma vez, né? E ela então me pediu oração, preces e também uma orientação para entender por que a filha dela não recebe, não tem condições físicas de manter a gestação até o final e ter a alegria de ter seu filhinho nos braços. Eu procurei então um estudo que orientasse, que desse um consolo para ela e para a filha, e achei essa mensagem no site do Momento Espírita, né, que vai esclarecer, dentro da visão espírita, né, o motivo pelo qual acontecem os abortos espontâneos. Tá? Por que então, para certas mulheres que desejam muito ser mães, ocorrem abortamentos espontâneos? É até uma situação difícil de se entender se a gente não tiver essa visão mais alargada que o Espiritismo nos traz, para entender por que há mães tão desesperadas para ter filhos, enquanto que outras optam por abortar porque desejam e rejeitam o próprio filho, né? Mas por que acontecem esses abortos espontâneos nessas mulheres tão ansiosas para serem mães, né? O que acontece nesses casos ao espírito que estava se preparando para reencarnar naquele corpo que estava em formação? Tem uma senhora no jornal italiano L'Aurora, que narra uma experiência muito interessante que ela teve num sonho, né? Ela estava grávida e muito feliz, já estava no 4º mês de gestação. Os exames que ela já havia feito, preliminares, haviam anunciado que seria um menino, né? E ela então já colocou o nome de André, né? Mas numa noite ela teve um sonho que a deixou muito perturbada. Ela sonhou que estava deitada num leito de hospital sem apresentar o ventre desenvolvido, a barriga grande própria da gravidez, né? Ela estranhou porque ela não conseguia entender o que tinha acontecido, o que ela estava fazendo ali naquele hospital e por que ela não via o bebê, né? Ela se levantou, isso no sonho, né? Foi até a janela do quarto e tinha um jardim lá fora, né, do hospital. Ela então chegou lá e viu um menininho, um garotinho, né, que estava sorrindo para ela e a saudava com a sua mãozinha, né? Ela o olhou e disse, ela falou para ele: até breve, meu tesouro, o nosso é somente um até breve, não um adeus. Quando ela despertou algumas horas depois, ela começou a passar mal e precisou ser encaminhada para o hospital, onde ela ia ter o bebê, né, onde ela tinha assistência, com ameaça de abortamento. A médica, que a atendeu auxiliada pela equipe, se esforçou ao máximo, mas não conseguiu evitar o abortamento espontâneo. Foi uma tristeza muito grande que ela teve naquele momento, né, ansioso, que ela estava com o coração ansioso pela gravidez, de ter mais um bebezinho. Então ela sofreu muito com a perda, se sentiu muito abalada, né? Mas mesmo dentro daquele desalento e daquela tristeza, chorando até não poder mais, até não ter mais lágrimas, né? Ela se recordou do sonho que ela tinha tido na noite anterior, né?
e viu sentido no sonho. Falou: bom, então o meu filhinho tinha vindo para se despedir e eu me despedi dele, pensou ela, né? Foi o sonho um anúncio da tristeza que ela ia ter logo a caminho, né? E que invadiria o seu coração feminino, né? Talvez mais tarde, em outro momento, ele pudesse retornar em uma nova tentativa gestacional. Mesmo porque, segundo ela, conforme o sonho, foi uma despedida temporária. Agora, por que ocorrem abortos espontâneos? O codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, também se interessou por essa delicada questão. E as respostas lúcidas dos espíritos de luz estão lá no Livro dos Espíritos. Em síntese, esclarecem os mensageiros celestes que, as mais das vezes, esses eventos espontâneos têm por causa as imperfeições da matéria, ou seja, as condições inadequadas do feto ou da gestante. De outras, o espírito reencarnante, temeroso das lutas que terá de enfrentar na vida de logo mais, ele desiste da reencarnação, volta atrás em sua decisão. Quando se retira o espírito que preside o fenômeno reencarnatório, a criança não vinga, a gestação então não chega ao seu termo. E a gestação frustrada é sempre uma dolorosa experiência para os pais e também para o espírito em processo reencarnatório, porque ele também fica desanimado e infeliz por não ter conseguido atingir o seu propósito, né? Mas para o espírito que realiza essa tentativa, é sempre uma preciosa lição. Ele vai retornar ao palco da vida terrena após algum tempo, em novas circunstâncias, e para os pais que aguardam o nascimento do filho, também se constitui um doloroso sofrimento, a frustração da interrupção do processo da gestação. De um modo geral, dizem os espíritos, que volta o mesmo espírito quando ele supera as dificuldades para a reencarnação. Agora, se forem inviáveis as condições para ser agasalhado no ventre daquela que foi eleita para ser sua mãe, o espírito engendra outras formas de chegar àquele lar paterno. E é nessas circunstâncias que a adoção faz chegar a pais não biológicos o filho inestimável do coração. Então, diante desse consolo e desse esclarecimento que a doutrina espírita nos dá a respeito da dificuldade que alguns espíritos têm de chegarem até o fim a sua gestação, nós temos o consolo, temos a esperança, né, de poder atender àquela circunstância através de, uma vez grávida, uma vez sabendo das dificuldades, tentar através de passes, de preces, de orações, de qualquer que seja a religião, para harmonizar as condições do corpo da mãe e daquele espírito que está reencarnando para que a gestação possa prosseguir e chegar até o seu fim, trazendo alegria e felicidade para o espírito reencarnante e para os novos pais. Então, quem estiver grávida, lembre-se sempre disso, orar pelo seu filhinho, orar por ele, agradecer pela oportunidade de estar abrigando em seu ventre mais um espírito que vem juntar-se à sua família para trazer muita felicidade, muita alegria. E que todos nós que já tivemos oportunidade de passar por gestações felizes, tendo condições de ter completado a gestação e de ter dado à luz
espíritos que vieram trazer alegria para a nossa família, que a gente também agradeça por essa oportunidade de ter contribuído para receber em nossos braços esses espíritos que são parte da nossa família espiritual e que, de uma forma ou de outra, estamos todos interligados, né, em vidas passadas e que retornamos no processo de resgate, de aprendizado, mais uma vez, para passarmos juntos uma jornada aqui na Terra. É isso aí, gente. Muitas felicidades e alegria para todas as mamães e para aquelas que passaram pela prova do aborto espontâneo. Tenha fé, confiança e aguarde uma nova oportunidade.